A Bienal não cabe num CD, tivemos que nos espremer. Às vezes, vamos parecer um telegrama. Cada faixa é um pequeno programa de rádio. São faixas curtas, independentes. Não há uma ordem certa para ouvir. Caminhe pela Bienal do modo que você achar melhor. Vá olhando o nome das obras escrito nas legendas. Em algumas, você vai encontrar o símbolo do guia digital Estadão e um número. É o número da faixa que fala daquela obra. Ouça, quando a faixa acabar, aperte pausa no seu aparelho. No início de cada faixa, falamos um número. No final, falamos bip. Bem-vindo à 24ª Bienal. Bem-vindo ao Guia Digital Estadão. Bip. 10. Beatriz Milhazes. Penso no Yves Klein, por exemplo, que é um artista que eu adoro. Ele escreveu sobre cor. No momento que você colocar duas cores uma junto da outra, você iniciava um tipo de guerra, que essa guerra não teria mais fim, então, e que isso não interessava a ele, né? Aí eu lendo isso, eu pensei exatamente o oposto. O que me interessa é exatamente essa guerra, entendeu? E é claro que ela não tem fim, é claro que você nunca chega em um lugar exatamente que você aí vai descansar. Pip. 11. Paulo Herkenhoff. O que é olhar a partir do trópico? É uma maneira como uma identidade, num certo momento, se constrói. Tarsila, com a cor selvagem da antropofagia, ou antes, com a cor caipira, nos diz que temos uma identidade cromática. Depois temos Volpe, que faz essa conexão, traz essa cor caipira para uma instância mais próxima de nós. Às vezes é fachada, às vezes é puro canto das cores. Oiticica incorpora as fricções da cidade, a precariedade da vida na cidade e interpreta essa cor dolorosa às vezes, mas também muitas vezes tão sensual. Cildo Meirelles, com seu grande monocromo, existe uma tal acumulação, um tal fluxo, que o próprio valor parece se dissolver no olhar. A Beatriz Milhazes, que de certa maneira faz uma rapsódia da nossa cor, enquanto Delson Uchoa fala de uma estridência, de uma cor quase que sonora, mas extremamente estridente, a cor do Nordeste. Bip. 12. 1974. Carta de Lígia Clark para Hélio Oiticica. Meu querido, mando para você uma foto de um trabalho que chamo de baba antropofágica. Uma pessoa se deita no chão. Em volta, jovens que estão ajoelhados põem na boca um carretel de linha de várias cores. Com a mão, começam a tirar a linha que cai sobre a pessoa deitada até esvaziar o carretel. A linha sai plena de saliva e as pessoas que tiram a linha começam sentindo que estão tirando um fio, mas em seguida vem a percepção de que estão tirando o ventre para fora. É a fantasmática do corpo, aliás, e não o corpo em si que me interessa. Depois, elas se religam com essa baba, e aí começa uma espécie de luta para quebrar a baba, o que é feito com agressividade, euforia, alegria e mesmo dor, porque os fios são duros para serem quebrados. Depois peço para que me falem do que foi vivido, o que é o mais importante, e assim vou me elaborando através do outro. Hélio Oiticica responde: Lígia, essa do linha-ventre, alto-saliva, o corpo do outro deitado, esfacelamento, baba e quebra da baba que gera sofrimento como extensões que crescem e que quebrá-las envolve um despedaçar do próprio corpo, é genial. Descobri algo. A capa do parangolé, uma peça de adorno para ser posta na cabeça, elimina o conceito de nudez, mesmo que a pessoa esteja nua, porque o adorno da cabeça revela a individualidade. A cabeça é um e o corpo um entre outros. A descoberta do corpo tribaliza, ao mesmo tempo que permite o reconhecimento. A cabeça não, ela é um, no seu caso, da coletiva. Isso se torna mais profundo e engravida. Bip. 13. Poema de Carlos Drummond de Andrade. Voz, Alberto Tassinari. A Guilde. De uma cidade vulturina vieste a nós, trazendo o ar de suas avenidas de assombro, onde vagabundos, peixes, esqueletos rodopiam-se e postam em frente a casas inabitáveis, mas entupidas de tua coleção de segredos. Ó Guilde, pesquisador da noite moral sob a noite física, ainda não desembarcaste de todo e não desembarcarás nunca. Exílio e memória porejam das madeiras em que inflexivelmente penetras para extrair o vitríolo das criaturas condenadas ao mundo. És metade sombra ou todo sombra?
Tuas relações com a luz, como se tecem, amarias talvez, preto no preto, fixar um novo sol, noturno, e denuncias as diferentes espécies de treva em que os objetos se elaboram. A treva do entardecer e a da manhã, a erosão do tempo no silêncio, a irrealidade do real. Estás sempre inspecionando as nuvens e a direção dos ciclones, céu nublado, chuva incessante, atmosfera de chumbo são elementos de teu reino, onde a morte de guarda-chuva comanda, poças de solidão entre urubus. Bip. 14. Maria Martins nasceu no sul de Minas Gerais em 1900. Casou-se com um diplomata, viajou e viveu no exterior. Morreu no Rio de Janeiro com 73 anos. Em 1943, expõe em Nova York junto com Mondrian. Participa da exposição O Surrealismo em 47, sediada em Paris, com a escultura Impossível. Foi amiga de Duchamp, colecionadora de Leger, Magritte, Mata, entre muitos outros. Comprou e doou para o Museu de Arte Moderna de Nova York o quadro de Mondrian, Broadway Boogie-Woogie. Em 1955, Maria Martins ganha o primeiro prêmio de melhor escultor brasileiro na Terceira Bienal de São Paulo. Em 1947, o surrealista André Breton escreve um longo texto sobre Maria Martins. Menciona o grande interesse que despertavam em Paris os artistas e poetas que estavam ligados por algum fio, de perto ou de longe, ao cinto equatorial do globo. Menciona que suas obras restabelecem o contato com a terra, com as fontes que residem na natureza, e tanto nutrem o espírito e o corpo. Breton. Neste astro que sobe se inscreve entre todos o nome de Maria. Maria soube, como ninguém, captar asas e flores na fonte primitiva, de onde ela emana sem nada dever à escultura do passado ou do presente. Bip. 15. A Índia Tupi. Imagens da colonização, Ronald Raminelli. Uma jovem de cor amarelada, nariz achatado, trazendo uma cabaça, uma cesta e uma criança no quadril. Veste uma saia de tecido branco presa à cintura por um enrolamento de pano. Ao seu lado, uma bananeira, cujo fruto constituía, como a mandioca, bom sustento para os colonizadores. Ao fundo, vemos um pomar e uma casa de fazenda, o espaço do colonizador. No pomar, outros seres de pele morena trabalham, talvez como escravos. Um ordenha uma vaca, outros são comandados por um homem de pele escura, mas que traz na cinta uma espada, no ombro um rifle e aponta o dedo como se ordenasse. A Índia Tupi está inserida neste espaço, demonstrando sua domesticação, sua inclusão na economia colonial. Alberto Eekhout era holandês, viveu no Brasil de 1637 a 1644. Bip. 16. Ronald Raminelli. A Índia Tapuia aparece quase nua. Apenas um tufo de folhas lhe cobre a genitália. Na mão direita, segura a mão decepada de um inimigo, vitimado por ritual antropofágico. No cesto que traz às costas vemos um pé, que certamente tem a mesma origem da mão. O cabelo lembra o gês, mas o rosto é europeu, com um nariz fino e muito diferente das narinas achatadas dos ameríndios. Ao fundo, vemos índios com lanças preparados para uma guerra. Movimentam seus braços, dando dinamismo à cena. A vegetação em torno da Índia não possui vínculo com o mundo colonial. A árvore frondosa, os arbustos, os campos e as flores conformam uma natureza infrutífera e estranha às necessidades do colonizador. A mulher tapuia não possui os vestígios da colonização. Seu corpo nu simboliza a condição de bárbaro, de guerreiro. É bom lembrar que os tapuias e os holandeses foram aliados na luta contra portugueses e tupis. Na tradição ocidental, o canibalismo possui uma estreita relação com o deus Saturno. Nos filhos de Saturno e no olhar dessa Índia Tapuia, encontramos a mesma melancolia. As bruxas da Europa e os canibais da América se unem no imaginário europeu como filhos de Saturno. Bip. 17. Um alemão que em 1550 queria ir para a Índia, mas só encontrou navio para o Brasil. Veio 2 vezes, naufragou, foi capturado pelos índios no litoral de São Paulo. Ia ser devorado num jantar antropofágico, mas escapou.
conseguiu convencer os índios de que ele não valia a pena ser comido. Primeiro porque não era português e, portanto, não era inimigo. Segundo porque chorava, tinha medo e os índios jamais comeriam um covarde. Índios comiam seus inimigos para incorporar sua força, absorver sua valentia, jamais a covardia. Viveu com os índios, foi o primeiro a ver um ritual antropofágico. Escreveu um livro contando a história. Foi publicado em 1557. Sucesso de crítica e de público. Pip. 18. No século XVI, muitas imagens atravessam o mar. Nos mapas dos navegadores, vemos imagens de índios canibais. Um alemão que quase foi comido volta para a Europa e conta o que viu. Holandeses vêm para o Brasil pintar. Franceses levam índios para a França para mostrar ao rei. Imagens atravessam o mar. Os padres portugueses dizem que os índios são selvagens. Na França, um filósofo diz que selvagens são os europeus. O filósofo chama-se Montaigne. Montaigne olhava para a cultura indígena e questionava a sua própria. Se o índio era selvagem porque matava e comia carne humana, o que dizer do europeu que matava, esquartejava, torturava, comia e até vendia carne humana, alegando ainda motivos religiosos? Quem é o bárbaro? Quem é o civilizado? Montaigne olhava para o outro e questionava a si próprio. Nesta Bienal você vai encontrar muitos artistas do século XX fazendo o mesmo. Pip. 19. Vamos ouvir Ana Maria Beluso falando sobre esta sala onde você está. Enquanto ela fala, olhe em volta. No final, olhe para este quadro, uma pintura de castas. 2. No terceiro andar, obras de várias épocas. Como se pudéssemos andar pelo tempo. Há um foco de luz sobre o ano de 1928. Ano em que Tarsila pintou Abaporu e Oswald escreveu seu manifesto antropófago. Desse foco sobre 28 partem 3 caminhos imaginários. O primeiro é um caminho que olha para o corpo do homem, para sua matéria, sua forma, sua simbologia. O segundo é o que olha para o modernismo brasileiro, para a época de Tarsila e Oswald. O terceiro é um caminho que olha para a cor, para a luz, para a tinta, para a tela, para o corpo da arte. Os caminhos se cruzam pelo piso do terceiro andar. Em todos eles, os canibalismos e a antropofagia. Não como um tema, mas como um modo de agir. Pip. Aqui, tudo gira em torno do encontro de culturas, da sociedade se olhando umas às outras. De um lado, você tem a visão europeia de um novo mundo, um mundo a ser conquistado. Hanstaden, Debris, Ecaute. Do outro, as sociedades americanas em construção, em plena miscigenação cultural, apropriando-se de modelos artísticos europeus para transformá-los em coisa sua. Os grandes momentos de expressão artística nacional do período colonial estão no nosso barroco mineiro, que aqui está representado pelo talho singular do Aleijadinho, na mistura de temas europeus e motivos pré-hispânicos, entrelaçando assim alegorias cristãs e mitologia indígena, que foi um procedimento característico dos círculos artísticos de Cusco, no Peru, e das pinturas de Potosí, na Bolívia. Já com a pintura de castas, que é um gênero mexicano, o pintor colonial dirige pela primeira vez seu olhar ao redor. O olhar se emancipa e proporciona um inventário da mestiçagem. No segundo andar, em Roteiros América Latina, você vai encontrar uma espécie de versão moderna da pintura de castas. No lugar de casais com seus filhos, painéis de DNA. BIP. 21. Rodin. O conde Ugolino viveu em Pisa, na Itália, no século XIII. Tirano e usurpador, Ugolino foi acusado de traição e preso com seus filhos numa torre, condenados a morrer de fome. Dante, em sua obra Divina Comédia, coloca Ugolino no mais profundo círculo do inferno, no último canto, antes de sair da terra dos mortos. Ugolino e seus filhos ouvem as portas da prisão sendo lacradas por paredes. Seguem-se dias de fome e desespero. Ugolino morde as próprias mãos. Seus filhos oferecem seus corpos para saciar a fome do pai. Ugolino recusa. Os filhos morrem. Ugolino acaba devorando seus cadáveres antes de morrer também. A história de Ugolino marcou a obra de vários artistas. Na escultura de Rodin, vemos Ugolino como um animal sobre 4 patas. Na escultura de Carpeaux,
vemos o tirano comendo os dedos. Repare nos desenhos de William Blake. Pip. 22. Neste desenho de William Blake, vemos 2 anjos sobre o Golino. Regi Michel. 2 anjos que parecem prometer ao prisioneiro um destino melhor. A cena de desespero se torna de redenção, como se a figura de Dante escapasse do inferno. Pip. 23. Goya. Repare nos títulos dos desenhos. Canibais preparam suas vítimas. Canibais contemplam restos humanos. Proclamação das bruxas. Saturno devorando seus filhos. No século XIX, a devoração da carne humana ultrapassa totalmente os limites de uma simbologia indígena, selvagem. A cena dos filhos que devoram o pai é vista pela psicanálise como um mito fundamental da espécie humana. A imagem do pai que come os filhos, tanto em Ugolino como em Saturno, indica um incessante movimento de inversões e novas simbologias. Quem devora quem e por quê? Há toda uma massa de textos produzidos para essa Bienal que são de enorme abrangência e interesse. Procure conhecer os catálogos. Citamos mais um trecho de Regi Michel, do Museu do Louvre. O cristão que recebe a comunhão come o corpo do filho, daquele que, segundo o texto evangélico, ofereceu seu corpo em nome da redenção da humanidade. O simbolismo dos canibais, a cena de Ugolino com seus filhos, que nos pareciam ser tão distantes, de repente se aproximam do cotidiano religioso cristão. Nas palavras de Paulo Herkenhoff, curador-geral da Bienal, estamos fazendo uma exposição histórica com significado para o presente. Pip. 24. Regi Michel, curador. A pintura Cabeças Cortadas é indispensável para esta Bienal, pelas seguintes razões. Serve para demonstrar o tema crucial conectado ao canibalismo, que é o desmembramento, a fragmentação do corpo como um processo fetichista. Integra a grande série de quadros de Jericó relacionados com o canibalismo, alguns diretamente, como em Cena de Canibalismo e o Assassinato de Fualdes, outros indiretamente, como os estudos para a Jangada do Medusa. Tem também uma dimensão política essencial, associada aos principais temas de protesto contra as penas de morte por guilhotina. Regi Michel trabalha no Museu do Louvre. É o curador desta exposição do século XIX. Não deixe de ver a obra de Pedro Américo, que nos traz Tiradentes esquartejado. Não deixe de ver os estudos para a Jangada do Medusa. Pip. 25. Adriana Varejão. Seria o Tiradentes na forca, né? Com uma perna que sai perpendicular ao tronco, que aparece pela metade por detrás dele. Atrás existe uma escada e existe um crucifixo também. Por debaixo da escada, pode ver no fundo, assim, quase como no fundo da paisagem, uma casinha com umas pessoas olhando numa janela. Paulo Herkenhoff. Entre a Jangada da Medusa, testemunho em favor da escravidão, porque é um negro que salva os sobreviventes, e o Tiradentes esquartejado, pintado por um Pedro Américo que viu a obra do Jericó, diríamos que existe uma transmigração da ideia de canibalismo como metáfora do poder arbitrário. Pip. 26. Numa carta ao seu irmão, Van Gogh descreve este quadro assim. O retrato da Arlesiana tem um tom de carne incolor e mate, os olhos calmos e muito simples, a roupa preta, o fundo rosa, e ela está acotovelada sobre uma mesa verde com livros verdes. Repare como Van Gogh descreve o quadro. Fala do olhar, fala da cor das coisas, fala da cor incolor e mate da pele. Pip. 27. Paulo Herkenhoff fala do escolar. De que o escolar, a pintura de Van Gogh que está no MASP, aquele fundo vermelho é saído dos vermelhos corajosos, audaciosos, veementes que aparece na gravura do Kyoe japonesa. O que é a cor de Van Gogh? Antes de tudo, ele busca uma cor que está fora da história da arte, que talvez esteja numa latitude mais ao sul, mais ensolarada, mas essa cor também vai estar paulatinamente mais e mais no interior das suas angústias. E, finalmente, a cor de Van Gogh é uma grande operação transcultural, como é a própria antropofagia, que é a fusão de culturas, na medida, por exemplo, em que ele incorpora essa cor tão estridente que vem da gravura do Japão. Quer
dizer, é um outro continente, é uma outra cultura que se abria agora para o mundo. E lá ele encontra não temas ou exotismos, mas uma cor que justamente conversa com essa exacerbação psicológica que existe no seu universo. Bip. 28. A visão da grande montanha de Ávila marcou a obra de toda uma geração de pintores. Mas o venezuelano Armando Reveron evitou esta figura inevitável. Foi morar ao pé da outra encosta da montanha, onde as escarpas descambam para o mar do Caribe, na praia de Macuto, de costas para a cidade e para o mundo. Foi buscar a visão infinita que a muralha da montanha impedia. Na praia em que vive, as cores são fortes, são verdes, azuis, cores intensas. Mas em suas telas vemos cores esbranquiçadas, como se a luz do sol fosse tão intensa que nos impedisse de enxergar as outras cores. Associar a pintura de Reveron à latitude equatorial, associar Tarsila e Volpe a uma cor de outra latitude. Paulo Herkenhoff nos propõe essa discussão. Aproveite as visitas com monitores. Você pode discutir com outras pessoas. Pip. 29. Kazimir Malevich viveu na Rússia entre 1878 e 1935. Foi o pioneiro da arte geométrica abstrata. Em 1915, pintou uma tela em que se via um quadrado negro sobre um fundo branco. Nenhuma paisagem, nenhum objeto do mundo, apenas duas cores e a presença radical das formas geométricas. A pintura chegava ao seu ponto zero, propondo a experiência da pura ausência de objetos. Em 1917, em plena Revolução Russa, pinta um quadrado branco sobre um fundo branco. Chegamos ao limite da abstração. Para Malevich, a abstração também tinha uma dimensão política. Em sua utopia, imaginava um mundo sem objetos. Bip. 3. Tarsila do Amaral. Bom, isso nasceu tudo do Abaporu, que era a pintura que eu fiz, que quer dizer o antropófago. E eu tenho o dicionário de Tupi-Guarani, dicionário de Montoya, e ele então explica muito bem. Abá quer dizer homem, Poru, que come carne humana. Oswald de Andrade ficou impressionado. Mas ele então impressionou-se tanto que telefonou ao Raul Bope, pedindo a ele que viesse ao meu ateliê na casa em que eu morava com meus pais, que tinham um ateliê muito bom, com uma sala bem grande. Ele disse, mas o que será isso? Então Oswaldo disse, deve ser um gigante, uma coisa de... Vamos dar o título assim do selvagem. E depois aí que eu me lembrei. Digo, então espera um pouco eu buscar o dicionário de Montoya. Desse quadro que tinha uma cabecinha muito pequenina, braços finos apoiados no joelho e aquelas pernas compridas. Era bem deformado mesmo a coisa. Então Oswaldo ficou entusiasmado com isso. E depois falou Raul Bope, que estava lá, que eles iam mandar chamar, então ele disse, vamos fazer um movimento em torno desse quadro. Bip. 30. Torres Garcia, 1874-1949. Viveu muitos anos fora de seu país, o Uruguai. É uma das primeiras referências históricas para a arte construtiva, não somente no Brasil, mas em toda a América. Suas ideias tiveram ampla penetração graças às atividades culturais mantidas na sua oficina de artes. Trabalhou com signos geométricos em busca de uma estrutura universal, além de símbolos recorrentes como o sol, o peixe e a estrela. Tons rebaixados de terra, branco e preto são as cores que caracterizam sua paleta suave. Em 1935, escreveu um manifesto onde preconiza a existência de uma escola do Sul, em contraste com o Norte. O nosso Norte é o Sul. Assim como Siqueiros, Mata e Fontana, Torres Garcia é mais um latino-americano a inscrever seu nome na história da arte universal. Bip. 31. Vamos imaginar esta tela de Fontana antes de ter sido cortada. Uma superfície branca, opaca, onde o olhar não penetra. Uma vez cortada, nosso olhar penetra a tela justamente onde ela não é tela, mas uma fenda cujo escurecimento contrasta com o branco da superfície. Fosse o corte uma linha pintada e não um rasgo, o olhar sentiria um outro espaço. A fina faixa preta apareceria sobre um fundo branco. Mas se há um fundo nessa obra,
é justamente a região escurecida no interior do corte. Ondulações, um espaço em estado nascente. Pipe. 32. Olhando para esta tela de Manzoni, vemos o branco ganhar relevo. Atrás de você há uma parede cinza. Nela há um outro relevo, branco, de Hélio Oiticica. Em Manzoni, Oiticica, Fontana, a pintura parece querer pular para fora do quadro. Veja ao lado de Manzoni há uma tela com faixas brancas horizontais. Chama-se Windsor. Nela, a pintura não cresce nem para fora nem para dentro. Fica na superfície. São todos brancos, mas são diferentes. Mesmo em seu ponto zero, a arte guarda a diferença. Pipe. 33. Hélio Oiticica fala do branco. O branco é a cor-luz ideal, síntese-luz de todas as cores. É a mais estática, favorecendo assim a duração silenciosa, densa, metafísica. O encontro de dois brancos diferentes se dá surdamente, tendo um mais alvura e o outro naturalmente mais opaco, tendendo ao tom acinzentado. O cinza é, pois, pouco usado, porque já nasce desse desnível de luminosidade entre um branco e outro. Os brancos que se confrontam são puros, sem mistura. Daí também sua diferença da neutralidade cinza. O que faço é uma síntese e não uma abstração. Para isso foi preciso chegar à pintura de uma só cor, de diversas qualidades, ou mesmo mudar a direção das pinceladas, para que uma mesma cor tome dois aspectos. Pipe. 34. O francês Yves Klein morreu jovem, com 34 anos, em 1962. É considerado um dos maiores artistas desse século. Nesta obra, o artista usou o corpo de um casal como um pincel vivo. Um homem e uma mulher pintados de azul se abraçam, lutam, dançam, encostando seus corpos contra a tela. Não é a mão do artista que pinta o quadro, mas os movimentos do casal. Em seus quadros, a cor vibra na tela, reverbera nas paredes, no chão, no ambiente, enche a retina do espectador, procura envolvê-lo por todos os lados. A cor é matéria sensual que se apossa do desejo do corpo. A vivência corporal da arte, o questionamento do plano bidimensional do quadro, são questões importantes para Yves Klein. No Brasil, elas serão retomadas e ampliadas por Lygia Clark e Hélio Oiticica. Pipe. 35. Uma mulher nua. Em algumas partes do seu corpo, pele de madeira. O que chama atenção não é a madeira em si, nem a mulher nua. É a sobreposição de uma na outra. Nosso pensamento começa a perambular dentro da imagem de uma mulher híbrida, sensual, enigmática. Distância do real, proximidade com a dimensão imaginária dos sonhos e do inconsciente. Atmosfera surrealista. A colagem de Magritte visa a absorção, a fusão de categorias consideradas heterogêneas ou contraditórias. Repare na data desta obra, 1928. Desenhos feitos sobre a pele. Você vai lembrar desse quadro quando encontrar a obra de Sandra Cinto no segundo andar. Pipe. 36. Estamos diante de uma tela que nos mostra uma outra tela posta num cavalete. Uma cortina parece separar os dois ambientes. O chão parece uni-los. Magritte atrai o nosso olhar para a linha vertical quase invisível, onde o céu da paisagem se transforma em céu pintado na tela. No título do quadro, a ideia de uma beleza capturada. Na pequena tela, vemos a ambiguidade entre o real e a pintura. Em torno dela, vemos a ambiguidade entre o espaço da praia e o ambiente do cavalete. Magritte, dentre todos os surrealistas, é o que mais aprofundou o problema da ambiguidade alógica da imagem. A ilusão de ótica, o ocultamento, o desambientamento, a lógica do absurdo são os caminhos por onde corre o seu realismo de abstração, inquietante e irônico. Repare nos títulos das obras. Eles mostram uma outra imagem. Bip. 37. Este quadro de Magritte é uma espécie de cópia transformada de um quadro pintado por Manet 80 anos antes. No quadro de Manet, vemos o mesmo balcão, a mesma grade verde, o mesmo vaso de flores, a mesma veneziana, um homem de terno preto e duas mulheres de vestido branco.
uma delas está sentada. Magritte copia o balcão, a grade, a veneziana, mas transforma as pessoas em caixões. Um dos caixões permanece sentado. Um artista se utiliza de um trabalho de outro artista. Apropriação. René Magritte nasceu em 1898, na Bélgica. Viveu em Paris. Morreu em 1967. Sua mãe suicidou-se quando Magritte ainda era criança. Foi aficionado por Edgar Allan Poe, pelo tema da morte e a vida após a morte. Bip. 38. Contexto. A Primeira Guerra Mundial instaura o nonsense e a morte. Objetivo contestatório, linguagem agressiva e irônica. Objetos criados são anti-arte e transitórios. Impulso. Restabelecer uma relação mais direta entre a arte e a vida, centrada no gesto e na atitude do sujeito que cria. Proposta de dissolução entre o artista e o homem comum. Qualquer um pode ser poeta. O movimento Dada possibilitou o surgimento do surrealismo. O surrealismo começa em Paris. Explora as imagens que vêm do inconsciente. Tem influência direta dos trabalhos de Freud sobre a matéria dos sonhos que traduzem sexualidade e desejo. Repare no pintor Picabia. Fez uma revista chamada Canibal, que Oswald de Andrade conheceu. Pip. 39. Repare no título, Etnografia. Há um paralelo entre o mexicano Siqueiros e o brasileiro Oswald de Andrade. Em 1921, o pintor mexicano escreve um manifesto, 3 chamamentos de orientação atual para os pintores e escultores da nova geração continental. 3 anos depois, Oswald lança seu Manifesto Pau-Brasil. Em ambos, a busca por uma identidade nacional, o interesse pelas civilizações indígenas, a militância por uma vanguarda própria, pela revisão crítica da tradição europeia e a crença de que a identidade não é algo a ser representado, mas exercido. Em ambos também, vemos surgir as contradições diante do fascismo, que avança e absorve a arte moderna. Repare na tela Nascimento do Fascismo. Pip. 4. Tarsila lembra da negra. Porque eu tenho reminiscências de ter conhecido uma daquelas antigas escravas que moravam lá na nossa fazenda, e ela tinha os lábios caídos, os seios enormes, porque me contaram depois, naquele tempo, as negras amarravam pedras nos seios para ficarem compridos e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa nas costas. Bip. 40. Diante desta mãe proletária, vemos o quanto Siqueiros condenou a pintura de luz e o espírito decorativo. Acuados no fundo de um beco, a mãe cercada de seus 3 filhos ostenta uma expressão rígida de sofrimento. Braços, cabeças e pernas são concebidos como cilindros, esferas e cones. Siqueiros fez diversos murais, com ângulos de visão cinematográficos. Mesmo em espaços reduzidos, conseguia criar imagens grandiosas. Repare, etnografia e mãe proletária nos remetem à antropologia e sociologia. Antro-sócio. Pip. 41. Em Bacon, o que impressiona é sua capacidade de torcer e condensar vários pontos de vista. No título do quadro, uma referência ao fotógrafo Muybridge, que fotografava corpos em movimento. Os personagens estão situados em espaços cujo fundo é curvo. Por vezes, Bacon deixa traços da construção de um plano em perspectiva. Alude a um erotismo cheio de terror a mutações de formas orgânicas. Bestialidade, bocas abertas. Diferentemente de Giacometti, que procurou pintar cabeças e esqueletos, Bacon se interessou pela carne. Bip. 42. Frases de Bacon. Surrealismo. Jamais gostei da pintura surrealista. Sinto que o melhor deste movimento está em seus escritores. Arte abstrata. Materiais de pintura são abstratos em si, mas a pintura não é só o material. Ela é o resultado de um conflito entre o material e o assunto. Há uma espécie de tensão nisso, e sinto que os pintores abstratos eliminam um dos lados do conflito. Acho que é uma simplificação. Me surpreendo quando as pessoas falam de violência no meu trabalho. Eu não o sinto violento. Nunca tive aulas de pintura. Aprendi olhando. Isso é o que devemos fazer. Olhar. Bip. 43. Uma caixa de metal com 30.760 furos.
Eva Hesse preencheu cada um deles com tubinhos de borracha. No título da obra, a palavra accession, que em inglês significa aumentado pela adição de alguma coisa. Olhando por fora, a caixa é rígida, sólida, ordenada. Olhando por dentro, vemos tubos eriçados, macios para o tato, talvez espinhosos para a imaginação. Eva Hesse. O que leva uma caixa sólida, quadrada, a ultrapassar o limite das ideias e atingir o plano das coisas feitas emocionalmente? Enfiar tubos, enfileirar arruelas. Por que repetir 30.000 vezes o mesmo ato? Eva Hesse. Se uma coisa é absurda, ela fica muito mais absurda quando repetida. A repetição alarga, amplia, exagera. Eva Hesse nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 1936. Viveu em Nova York, morreu com 34 anos. Teve forte influência na arte brasileira contemporânea. Bip. 44. Robert Smithson nos mostra pedras, nos mostra fotos de suas ações na natureza. Seu interesse é de ordem socioantropológico. Antrossócio. Spiral Jet, de 1970, foi realizada dentro de um grande lago, nos Estados Unidos, em Utah. É uma espécie de monumento que estabelece uma proximidade entre arqueologia e arte contemporânea. Uma grande espiral feita de terra, minérios e detritos com 450 metros de extensão, partindo da margem para dentro do lago. Como um símbolo do tempo, a espiral reverbera sobre o lago. Nos últimos anos de sua vida, Smithson passou a denunciar devastações ecológicas. Buscou na fonte da natureza a ideia de uma arte viva, sempre inconclusa devido à ação contínua do homem sobre a paisagem. Como anular a força destruidora e construtiva do tempo? Spiral Jet foi coberta pelas águas em 1972. Permanece submersa até hoje. Smithson morreu em 1973, quando sobrevoava um novo trabalho. Paulo Herkenhoff. Eva Hesse e Smithson, eles estão para abrir a discussão para além da antropofagia. Eles permitem discutir entropia e antropofagia, dispersão e conversão de energia. Bip. 45. Uma boca aberta. Entre os dentes, restos de comida, pedaços de cabeça, devoração, destruição. Louis Bourgeois, na Bienal anterior, trouxe a escultura de uma aranha gigante, que representava a lembrança da mãe. Nesta Bienal, sua participação explora a figura aterrorizadora do pai. No título da obra, a destruição. Na essência, o medo. Freud, em seu livro Totem e Tabu, comenta: nas sociedades humanas primitivas, a disputa entre pai e filhos pelas mulheres do bando culmina com o assassinato e devoração do cadáver do pai. Este ato memorável e criminoso constituiu o ponto de partida para se desenvolverem as organizações sociais, as restrições morais e a religião. Louis Bourgeois nasceu em Paris em 1911. Vive em Nova York. Foi testemunha das experiências surrealistas. Léger, o mesmo professor de Tarsila, a estimulou a ser escultora. Somente em 82, já com 71 anos, teve sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna de Nova York. Bip. 46. Os músicos afinam o violino com as notas Ré, Mi, Lá, Sol, D, E, A, G. Bruce Nauman afinou seu violino em Ré, Mi, Lá, Ré, D, E, A, D, letras que formam também a palavra dead, em inglês, morto. Nas imagens de vídeo, o artista toca com violência e desespero. O artista verdadeiro é uma fonte luminosa de espantar. Painéis de neon da parte esquerda do corpo. Triângulo da América do Sul. Comer, morte, eat, death. Quando você encontrar a instalação Antrossócio... Bruce Nauman. Bip. 47. A palavra cobra é uma sigla formada com as letras iniciais de Copenhague, Bruxelas, Amsterdã, cidades de origem desse grupo de artistas. Atuaram entre 1949 e 51, no norte da Europa, pobre e destruído pela guerra. Agindo à margem do mercado e das instituições, buscavam uma alternativa ao surrealismo. Fontes estéticas: expressionismo de Munch, cubismo, arte primitiva, desenhos de criança,
e imagens do inconsciente. BIP. 48. Richter foi um dos maiores expoentes do dadaísmo. Nesta obra, vemos 48 retratos. O artista começou selecionando pequenos retratos em enciclopédias. Depois pintou estes retratos num formato maior, dando um tratamento homogêneo a todos eles. Por fim, fotografou suas pinturas, trabalhando sempre com a mesma escala e as mesmas molduras. Richter apaga as diferenças entre foto e pintura, e apaga também as diferenças entre foto e fato real. Nos rostos encontrados numa enciclopédia, o artista procura pelo rosto do pai. Trabalhar a partir de uma imagem apropriada coloca em xeque a noção de autoria. Quem é o autor? O que fotografou ou o que se apropriou? Essa diluição de limites também pode ser vista no trabalho do brasileiro Vicky Muniz, BIP. 49. Ao olhar para a luta de ursos, parece que estamos vendo um simples registro documental, uma foto de bichos em confronto. Na vida real, nos campos do Afeganistão, o acontecimento termina quando o urso é derrubado pelos cães. Mas no laboratório, o fotógrafo pode fazer alterações, manipulando reveladores e fixadores. Trava-se uma luta entre o fato fotografado e as substâncias químicas em ação sobre o papel. Estas substâncias têm o poder de roer a imagem dos cães e de poupar a figura do urso. A fotografia, portanto, transforma o que foi captado. Historicamente, a fotografia nasce demonstrando sua capacidade de congelar um momento da realidade. Tinha dentro de si um valor de verdade. As fotos de Polk abandonam a verdade do fato. A modificação do real aponta para a verdade subjetiva do artista. BIP. 5. Voz de Volpe. Estava só esperando o horário do trem, né? E foi dar uma volta aí nessa cidadinha de Mogi. Então teve esse impacto, né? Tudo fechado com essas bandeiras. Me emocionou isso. E aí fiz alguma tentativa. Depois, mais tarde, então, consegui resolver só com bandeiras, né? Já entrava em outra construção. BIP. 50. Antrosócio. Nas imagens de vídeo, as vozes estão dizendo: Sociologia, me ajude, me machuque. Antropologia, me alimente, me coma. Por que pedir à sociologia que nos ajude e nos machuque? Por que pedir à antropologia que nos alimente e nos coma? É uma ironia com as ciências humanas? Ou seria talvez o artista observando a natureza humana oscilar entre o autoconhecimento e a autodestruição? O crítico americano Robert Storr ouve nestas vozes um eco distante dos estudos da psicologia de Skinner, como se estivéssemos dentro de uma gaiola para condicionamento de ratos. BIP. 51. Giacometti fez inúmeras esculturas de cabeças e figuras humanas, muitas delas do tamanho de um fósforo, esqueléticas. A escala das figuras, o vazio em volta delas e a preferência pela posição vertical consagraram o modo do artista olhar para a condição humana. Sua existência parece estar sempre por um fio. No entanto, estão de pé, muitas prestes a andar. Mas o pé de chumbo é monumental, pesa. Como avançar? Como é possível continuar pintando? Se perguntou Giacometti incessantemente. Giacometti nasceu em 1901, morreu em 1966. Em 1934, o surrealista André Breton e Giacometti tiveram o seguinte diálogo. Breton pergunta: o que é o roxo? É uma mosca dupla. O que é a arte? É uma concha branca em uma bacia de água. O que é a cabeça? É o nascimento dos seios. O que é o seu ateliê? São 2 pezinhos que andam. Em 1960, Giacometti conheceu Bacon por causa de um amigo em comum, Michel Leiris. Não deixe de ver o retrato de Michel Leiris pintado por Bacon nesta Bienal. BIP. 52. Paulo Herkenhoff. Nessa Bienal pensamos em mostrar a arte contemporânea brasileira em 2 perspectivas. Um e outro e um entre outros. Na primeira acepção, existe justamente essa ideia de realização no outro, fusão amorosa na realização do desejo, enquanto que na segunda perspectiva,
um entre outros, nós estamos falando das fricções numa sociedade que muitas vezes se abandona. Essa sociedade onde o índio tem meia cidadania, milhares de crianças abandonadas. Enfim, o que é a resposta que o artista dá a tudo isso? Não se trata da arte engajada, nem da perseguição a certas utopias, mas constituir um discurso da arte que seja ele próprio já uma resposta. BIP 53. Cada peça de Leonilson parece ter sido construída para um diário íntimo, como pequenas cartas dedicadas a amigos e amantes, reais ou inventados. Fusão amorosa. Leonilson. Bem colorido? Bem colorido. São duas cabeças e um rio que sai de um. É o rio de palavras. Ele sai do cérebro e entra no ouvido, nariz, e sai na boca e entra no outro lá embaixo. Eu tenho uma admiração grande por mapas, sabe? É uma coisa que eu sempre gostei, sempre tem meu atlas, assim, né? E a Eva Hess, junto com o Blink Palermo, foram meus ídolos, assim, das artes plásticas, sabe? BIP 54. O artista funde dois corpos em um só bloco escultórico, dando materialidade à comunhão amorosa. O bronze acrescenta ao trabalho uma vontade de eternizar um ideal de felicidade. Em outras peças, manifesta o culto a partes do corpo que concentram o fetichismo erótico. Suas esculturas trazem uma presença híbrida de linhas femininas e masculinas, espécie de androginia. Mais adiante, você vai encontrar outra obra de Edgar de Souza, Abrigo, de 93. Lá também estará presente a ideia de entrar, de penetrar, de criar envolvimentos com formas orgânicas, uterinas. BIP 55. Imagine duas mulheres, uma de frente para a outra, quase encostando nariz com nariz. Imagine o espaço entre elas. Tunga fez a escultura deste espaço. O espaço entre. Fusão amorosa. BIP 56. A linha de Sandra Cinto corre como um fluxo que se estende por todas as direções. Ocupa o painel inteiro, beiradas e laterais. Envolve a coluna do prédio. Não há frente, não há verso. Circularidade. O desenho se torna um bloco escultórico. As paredes do prédio se tornam corpo e pele do desenho. A fotografia traz o braço da artista. Sobre a pele vemos veias e vemos os veios da madeira. Desenho sobre a pele, como na descoberta de Magritte. Um trecho de Rosa Olivares. Os nativos de Lochak traziam gravado na pele o mapa do lugar onde viviam. Essa era sua única vestimenta. Eles convertiam seus corpos em mapas do espírito, nos quais desenhavam o lugar onde nasceram. Fizeram de seus corpos uma projeção de seu próprio mundo. Trazemos gravado em nossos corpos o mapa do que somos, de onde viemos, onde vivemos. Somos simples fragmentos, pedaços do mundo, de um mundo cujo conhecimento é impossível por sua extensão e para o qual um mapa só seria possível em seu tamanho real. Do mesmo tamanho que o próprio mundo, e nesse caso já não seria um mapa, mas o próprio mundo real. BIP 57. Adriana Varejão, nesta instalação, retrabalhou o quadro de Pedro Américo sobre Tiradentes. No centro de uma sala igual a esta em que você está, Adriana fez uma montagem com pedaços do corpo de um manequim esquartejado. A montagem é igual à de Pedro Américo, só que sem a forca. Voz, Adriana Varejão. Então eu coloquei vários espelhos nas paredes, um total de 20, que refletiam várias partes do corpo e também se refletiam um ao outro, né? Partindo de um único ponto de vista no meio do quarto, eu fotografei espelho por espelho e reproduzi a imagem em pintura. Então os quadros que estão aí dispostos no lugar, estão no lugar dos espelhos, né? E são exatamente do mesmo tamanho deles. Então, além de existir uma representação do esquartejamento do corpo, existe um esquartejamento da imagem refletida, né? De uma situação criada a partir do reflexo dos espelhos. Deus criou as noites que se armam de sonhos e as formas do espelho, para que o homem sinta que é reflexo e passageiro. Luiz Borges. Reflexo de sonhos no sonho de outro espelho. BIP
58. Aproveite. Este trabalho de Ernesto Neto é uma escultura ambiente feita para ser penetrada. Dá continuidade às pesquisas sensoriais de Lígia Clark, principalmente A Casa é o Corpo. Em ambos, não é apenas o olho que estabelece o contato com a obra, mas o corpo todo. O artista nos pede para sentir a obra na pele. Remete aos penetráveis de Hélio Oiticica. O tecido esticado também nos faz pensar na pele como uma borda, uma fronteira, um limite que divide um dentro e um fora. E o artista nos propõe uma imagem de elasticidade. É possível olhar através da transparência do tecido. É possível sentar dentro da escultura, vê-la mudar de forma, encontrar pontos tensos e macios. No extremo oposto a este ambiente receptivo e sereno, há nesta Bienal o trabalho de Fernando Alvim, que veio de Angola, cuja obra também fala de fronteiras elásticas, mas dentro das guerras africanas. BIP. 59. Rivani sempre trabalhou com materiais orgânicos, pele de alho, formigas, flores secas. Nesta instalação, os quadrados nas paredes lembram azulejos de uma casa. Rivani recolheu os resíduos que se acumulam no chão de uma cozinha, migalhas de pão, casca de cebola. Seu trabalho se insere numa linha que poderíamos chamar de minimalismo orgânico. Embora o trabalho seja feito a partir da reciclagem do lixo, ele se apresenta com uma higiene impecável. Talvez Rivani esteja esquadrinhando a intimidade da casa com o mesmo tom em que Clarice Lispector nos abriu suas gavetas pessoais. Há uma lógica subreptícia até em sobras ínfimas. BIP. Volpe foi um artista que não sentia necessidade de traduzir em palavras o que via nas pinturas. Ele pintava, e pintar é o modo como ele pensava. Por que essa palavra pensava? Olhando para os quadros de Volpe reunidos nesta sala, sentimos que há algo que passa por todos eles. Como se Volpe estivesse pensando num assunto e os quadros fossem momentos dessa longa conversa consigo mesmo. O assunto não tem palavras, parece estar relacionado com a cor. Parece que Volpe não se cansa dele, parece que sente uma felicidade. Volpe avançou tanto que é difícil decidir se ele expressa um pedaço do Brasil ou se ele criou mais um pedaço do Brasil. Volpe nos mostra o quanto é possível se aproximar da pintura sem palavras. Não queremos trocar imagens por palavras. Não considere o Guia Digital Estadão como uma seleção dos melhores da Bienal. Não despreze o que não falamos. Em cada obra, vamos estar juntos por 1 minuto. O resto do tempo você estará como Volpe, consigo, diante de uma imagem. BIP. 60. Voz, Adriano Pedrosa. Temas que começam, na verdade, com o tema do canibalismo, que é o tema da fusão amorosa, da incorporação, onde um amante, um sujeito amoroso, deseja o outro e quer então se fundir com ele. A partir daí surge a ideia de espelho, de simetria, surge a ideia do duplo. A simetria, o espelho e o duplo, por sua vez, apontam para o corpo em pedaços, de Lacan. O corpo em pedaços também está muito relacionado com a vida, com o nascimento. Por outro lado, há também uma questão de abrigo do corpo. Estendendo essa questão do abrigo, nós temos a Rivani, né, que sugere a ideia de casa. Então é quase que um minimalismo, uma grade minimalista precisa, que foi contaminada não pelo corpo, mas pelos restos do corpo, pelos restos da vida, pelos restos do dia a dia. Eu acho que aí é o momento da entrada na antropologia. BIP. 61. Voz, Regina Silveira. O trabalho quebra-cabeça latino-americano continua tem a forma de um quebra-cabeça de dimensões ambientais. Foi construído para funcionar como uma narrativa aberta sobre a América Latina. Ele está constituído por 140 peças, 130 são imagens fragmentadas, geralmente apropriadas de livros, cartões postais, jornais e mídia impressa em geral. E 10 são peças pretas. Ao contrário dos quebra-cabeças comuns, este nunca se completa e não forma uma imagem única e coerente quando as peças são justapostas. O que resulta da montagem é um objeto gráfico composto por uma miríade de imagens e referências estereotipadas da América Latina, misturando seus ícones, geografias, culturas e histórias.
Este quebra-cabeça, ao mesmo tempo que comenta o conhecimento estereotipado da América Latina, é também uma metáfora para sua identidade problemática, representada visualmente pelas conexões caóticas e impossíveis entre as várias peças. Pipe. 62. Voz, Cláudia Andujar. Estamos na frente de uma mulher Yanomami muito grávida. A mulher, obviamente anêmica, com braços magros e ombros pontudos, veste uma calcinha que se alinha embaixo da grande barriga. Talvez seja até uma cueca de um nordestino. O que será que se passa na cabeça dela? O que significa ser Yanomami, um ser humano? E para o peão da estrada, o que ele vê nela? Ela fala, ri. Você não entende. Ela gesticula, quase agressiva. Ela quer tudo o que você veste. Você resiste, não quer dar. Ela resmunga, vai embora descontente. Você sai do seu horizonte. Ela esquece o que ela quis. Por fim, o que ela quis não serve para nada. Não tem valor nenhum. É como se nunca teria te encontrado. Você não existe para ela. Ela é uma Yanomami. Pipe. 63. Voz, Nazaré Pacheco. A maior parte dos colares, todos foram executados com cristais e miçangas. O cristal, eu acho que é a minha intenção mesmo, quando eu resolvi optar em trabalhar com cristal, eu acho que é a questão do belo, da sedução que ele vai apresentando. Chegando perto dos colares, ele tem essa carga agressiva que corta, que fura, A dor, Adorno. Voz, Lisete Lanhado. A distância entre o prazer do adorno e a dor, colares que cortam, diminui até os dois instintos se fundirem. Na região do pescoço, fetiche, Nazaré concentra sedução e perigo. Qualquer corte na veia jugular pode ser fatal. Pipe. 64. Voz, Rochelle Coste. Eu encontrei um quarto feito com madeira de construção, assim, bem rústica. E toda a cama tem uma espécie de dossel e é toda envolta em tela verde de nylon, usada também para proteger a construção. Eu tive a sensação de estar vendo uma grande gaiola, de alguém que estivesse à força frequentando aquele local. Para surpresa minha, o apelido da pessoa que mora nesse quarto é o nome de um pássaro brasileiro. Ele me falou que ele não morava lá, ele morava no Nordeste. Ele só estava passando um tempo vivendo na cidade de São Paulo. Pipe. 65. Vicky Muniz parte de uma imagem que já existia e faz um desenho ou uma pintura dessa imagem. Faz uma releitura, como fez Magritte com o balcão de Manet. Mas Vicky Muniz não usa tinta. Pinta com chocolate, com açúcar. E por fim, fotografa sua pintura. Misturar diferentes técnicas até que elas percam sua identidade. Incorporar um trabalho alheio dentro do seu. São gestos que definem o que é o pós-moderno. Repare, Vicky Muniz, Rubem Grillo, Regina Silveira abordam questões sociais. Cláudia Andujar, Rochelle Coste e Nazaré Pacheco abordam questões antropológicas. Antropologia e sociologia. Antro-sócio. Veja como Bruce Nauman está refletindo sobre a arte contemporânea. Pipe. 66. Roteiros, 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 7 vezes roteiros é uma exposição internacional. Mas ao contrário do primeiro andar, aqui há algo que interliga os diversos artistas. Essa interligação está no modo como foram escolhidos. Os curadores dessa Bienal quiseram criar um diálogo em torno do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Convidaram outros curadores. Cada um iria percorrer uma região diferente do planeta em busca de artistas e obras que pudessem ser vistos como ressonâncias atuais do manifesto. Os curadores caminharam para longe dos centros, para longe das correntes hegemônicas. As ideias do manifesto se ampliaram em todas as direções. 7 vezes roteiros, 7 regiões do planeta. Roteiros, 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 roteiros. Bip. 67. Trechos do texto feito pelos curadores da África. A África apresentada pelo outro é uma lenda em que quase chegamos a acreditar. A tradição africana, conforme surge a luz do presente,
também pode ser uma lenda, mas a lenda em que a inteligência africana acredita. A razão é helênica e a emoção é negra, mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. É divertido observar como os argumentos de que já não existem mais margens sempre parecem vir daqueles que estão no centro. Bip. 68. A noção de deglutição crítica da herança europeia está presente em toda a América Latina. Foram escolhidos 10 artistas para essa região. 2 deles, Ana Maria Maiolino e Miguel Rio Branco, são brasileiros. Nenhum mora atualmente no Brasil, nem na América Latina. Estão constantemente em trânsito. Portanto, a ideia fixa de nacionalidade não pode ser aplicada de forma automática no mundo atual. Não há fronteiras rígidas entre culturas e territórios. Lisete Lanhado fala de Orozco. É possível estabelecer uma relação entre o DS de Orozco e as apropriações artísticas de Sherry Levine. Ambas tratam do desejo de possuir um objeto a tal ponto que ele se torna um fetiche. O DS é um modelo de carro fabricado pela Citroën. A sonoridade das 2 letras seguidas, D e S, significa em francês deusa, DS. O DS é uma imagem que pertence à mitologia contemporânea. Bip. 69. Na Europa, densamente povoada, o indivíduo deve criar um espaço próprio e ao mesmo tempo estar preparado para deixar um espaço físico aos outros. A corporeidade é vista como um problema, um fato consumado com o qual é preciso conviver. Às vezes, a antropofagia parece ter sido apagada da consciência europeia. A instalação de Milika Tomic sobre o massacre de Kosovo mostra que a situação desta província é mais que um problema marginal. A Europa escolheu o distanciamento. Bip. 7. Hélio Oiticica, em seu livro Aspiro ao Grande Labirinto, escreve: Setembro de 1960. A meu ver, a quebra do retângulo do quadro, ou de qualquer forma regular, triângulo, círculo, etc., é a vontade de dar uma dimensão ilimitada à obra. Dimensão infinita, a obra passa a se fazer no espaço. Quando a cor não está mais submetida ao retângulo, nem a qualquer representação sobre esse retângulo, ela tende a se corporificar, torna-se temporal, cria sua própria estrutura. A obra passa a ser o corpo da cor. Bip. 70. Ásia. Integração global. Doutrina Mundial de Salvação Política e Econômica. Fusões transnacionais. Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, crise das bolsas asiáticas, colapso global. Ambiguidades. Valores tradicionais, americanofilia e apetite por Big Macs, Coca-Cola, Madonna, Marlboro e Nike. CNN e MTV. Canibalismo institucionalizado é a guerra sem sangue. Beleza artificial, materiais sintéticos, flor carnívora, autoexotismo. Bip. 71. O curador Ivo Mesquita espalhou pelos 3 andares do pavilhão obras que fazem uma crítica institucional. São artistas de base conceitual, operam dentro da instituição, onde revelam os processos do sistema da cultura. A arte norte-americana e canadense tem forte tradição sociológica. O museu é o espaço atual da prática política. Funciona como uma arena que discute as minorias étnicas e sexuais, sua identidade, seus direitos. Os artistas de roteiros, Estados Unidos e Canadá chamam a atenção para os princípios éticos e critérios adotados para os acervos museológicos. Em suas obras, reencontramos o próprio legado da história da arte. Neste trabalho, Jeff Wall reconstrói a cena do quadro francês A Jangada do Medusa de Jericó, a partir de uma fotografia de jornal sobre a guerra da Rússia com o Afeganistão, onde soldados foram abandonados no campo de batalha. Bip. 72. Nesta região frágil, o singular carrega o plural dentro de si como um órgão interno. Violência e cultura se misturam. Conflito árabe-israelense, o outro como inimigo. Khalil Rabbah foi escolhido pelo fato de ser um dos pioneiros a utilizar a linguagem contemporânea para expressar a situação do palestino que vive nos territórios autônomos. Veja o outro trabalho de Khalil Rabbah no primeiro andar. Bip. 73. A Oceania é tratada aqui
como um projeto de história espacial e corpórea. Romain Rolland, sentimento oceânico. Sentimento puramente subjetivo de eternidade, de imensidão, de ausência de limites, um sentimento de vínculo indissolúvel com o mundo exterior. Oswald de Andrade, só me interessa o que não é meu. Freud considerou o sentimento oceânico como uma disfunção do ego, onde as linhas divisórias entre este e o mundo exterior haviam se tornado incertas ou incorretamente traçadas. Numa extremidade, o sujeito psicótico não percebe o limite que o separa do outro. Na outra extremidade, o artista em seu território se funde com a obra. Bip. 74, voz Ivo Mesquita. É uma paisagem construída no espaço, mas que quer ser uma representação bidimensional. Ela brinca com essas possibilidades das formas legadas pelo minimalismo, né, da geometria pura. É uma paisagem ártica, povoada por 3 focas, uma metáfora dos animais mesmo em extinção, e de ambiguidade entre o que você vê e plano e espaço e linguagem e cenário, pintura e fotografia. E esse trabalho é feito no meio da crise da AIDS, né, que veio em 1994, também como um autorretrato, né, e aqueles animais em extinção, aquela coisa do artista em extinção diante da crise da AIDS. Então a paisagem, que seria assim, extremamente férica, ela tem uma coisa hospitalar ali por um efeito de iluminação que fica então mais estranha ainda, entendeu? Quer dizer assim. Bip. 75, Paulo Herkenhoff. Nós temos um brasileiro, Ivo Mesquita, fazendo a curadoria dos Estados Unidos e Canadá, uma finlandesa e um belga organizando a Europa, um tailandês a Ásia. No caso da África, compor a experiência da África do Sul, onde se realiza a Bienal de Johannesburg, junto com uma curadoria proveniente de uma região onde não há instituições culturais. E no caso do Oriente Médio, a ideia foi reunir 2 curadores, um de origem islâmica e outro israelense. 7 vezes roteiros, 7 regiões do planeta. Olhares sobre regiões que não são necessariamente continentes. Roteiros, 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 roteiros. Bip. 76. O paraense Emanuel Nassar fez de Belém sua base de operações críticas ao sistema da arte. O lugar de trabalho do artista é para Nassar um ponto de resistência à voracidade da globalização. Sua obra efetua uma conexão irônica com as tendências internacionais da arte. Implantou, por exemplo, um construtivismo deliberadamente rudimentar, sem o rigor geométrico de praxe. Aqui vemos uma série de bandeiras do seu estado. Colocadas como friso das representações nacionais, as bandeiras de Nassar foram canibalizadas pela curadoria da Bienal para servir de comentário crítico à noção geopolítica de território. Na 24ª Bienal, a apropriação não é um procedimento exclusivo dos artistas. Pip. 77. Misha Kubal. Minha experiência com as famílias de São Paulo me mostrou que mesmo aquelas que não têm tanta vivência com arte têm um coração e uma mente abertos. Ficam curiosos para saber o que um artista que vem da Alemanha tem em comum com as pessoas da favela. Eu explico que estamos vindo para fazer uma troca, trocar luminárias, como na antiga tradição, trocando um produto por outro. Eu produzo luminárias ligadas a um estilo da Bauhaus. E eu peço para trocar por luminárias que estão nos lugares de comunicação de cada família. Às vezes é a sala, o quarto, muitas vezes é a cozinha. Eu peço para que eles me deem em troca a luz que ilumina o local onde eles conversam. A luz na Europa é como um substituto para o iluminismo. Isso significa que nós nos livramos de ideias fatalistas, o que significa que podemos desenvolver nossa autoestima e nossa autoconsciência. Então podemos mudar o mundo influenciando com nossas ideias. Essa é a razão pela qual a troca de luzes é tão importante. Dona Glorinha, a senhora vai devolver a luminária? Talvez não, né? Ficar como lembrança, né? Ficar alguma coisa de lembrança, né? My name is Misha Kubal and I'm born in Germany. Yeah, that's it. Okay. Bip. 78. Me chamo Fernando Alvim, sou de Luanda, nasci em Luanda em 1963. Vivo atualmente
entre Joanesburgo e Bruxelas, com incursões por média de 6 meses a Luanda, e tenho uma certa dificuldade em definir onde é que eu moro hoje. Eu venho de uma cultura de guerra. Fui convidado para a exposição Roteiros, 7 vezes Roteiros. Criei, portanto, essa ponte em que eu apresento uma parede completamente branca com um desenho da casa que cobre essa peça da representação angolana. Uma casa enferrujada, alta, quase como um paralelepípedo com um telhado em triângulo. Eu vou desenhar com uma corda embebida em gasolina essa casa nessa parede branca. Toco fogo, acendo essa corda e o fumo, o próprio carvão do fogo, vai desenhar essa peça, quase criando a ideia de amnésia. Fronteira elástica é uma guerra, obriga você inconscientemente a perder a noção de fronteira, a noção de identidade. A guerra de Angola provocou em mim qualquer coisa de muito contemporâneo. Eu não tenho uma identidade. Eu, ao perder a minha identidade ou as possíveis identidades que me foram impostas através desses anos, as passagens completamente brutas, o facto de nós sermos uma consequência, uma das últimas consequências do teatro da Guerra Fria. Somos os últimos filhos da colonização também. Quer dizer, nação elástica, fronteiras imaginadas, impostas. De quando? De que tratados? Tratados ou tratamentos? Que tipo de tratamentos? Aonde aplicá-los? Em quem? Amnésia omitida? Rotas virtuais? Roteiros da amnésia? 79. Judy Pfaff veio ao Brasil em fevereiro deste ano para estudar o local onde faria sua obra. Escolheu estabelecer um diálogo com o Parque do Ibirapuera e a transparência da arquitetura do prédio da Bienal. Fez uma pesquisa específica sobre materiais brasileiros, bambus, troncos, folhas de árvore. Imaginou uma peça grande, mas que tenderia a desaparecer dentro do parque. Falamos com ela em 27 de agosto. Perguntamos como seria seu trabalho. Eu não tenho certeza do que vai acontecer. Muita coisa pode ocorrer durante a feitura da obra. O que eu pensei foi fazer uma espécie de átrio, de jardim, trabalhando com a transparência das janelas. E é gozado, mas eu acho que o trabalho vai desaparecer, porque ele se parece muito com tudo que está em volta. Ele será muito grande e também não estará ali. Será transparente. Esse espaço tem muita integridade porque 3 paredes são do Niemeyer e uma é minha. Muitos artistas aqui construíram paredes, bloquearam a luz. Meu trabalho sempre me surpreende e frequentemente surpreende as pessoas porque eu mudo de ideia no decorrer. Ou então eu digo, é isso que eu estou fazendo. 8. Agosto de 1961. Nos penetráveis, parto da cor no espaço e no tempo. Nos primeiros penetráveis, o caráter de labirinto aparece claro. A cor se desenvolve numa estrutura polimorfa de placas que se sucedem no espaço e no tempo, formando labirintos. Já nos posteriores, o caráter móvel é o que dá o sentido labiríntico do penetrável. São os de placas rodantes. Aqui o labirinto é apenas virtual. A cor aqui foge tanto ao caráter decorativo como ao arquitetônico, para ser puramente estética, vivenciada. São como se fossem afrescos móveis, na escala humana, mas o mais importante, são penetráveis. Pip. 9. Desvio para o vermelho. É uma instalação composta de 3 salas. O nome da primeira, impregnação. Que lugar é este? Uma sala de estar, um ateliê, a casa de um colecionador? O artista não pintou os objetos da sala, já eram vermelhos. Alguns foram feitos por outros artistas, tudo impregnado de vermelho. O nome da segunda, entorno. Uma garrafa derrama muito mais vermelho do que ela poderia conter. Paradoxo. O nome da terceira, desvio. Vermelho líquido escorre numa pia. A pia é torta, o líquido é reto. Digamos que as 2 primeiras salas falem de um transbordamento de vermelho. Mas e a pia? Lembrar que quando esta obra foi feita o Brasil era uma ditadura? Muda o sentido do vermelho? Pip.